Boa tarde a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus e dizer que é muito bom poder estar com você novamente para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós estamos estudando a Bíblia no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Está escrito em Apocalipse 2, do 18 ao 29. A Bíblia diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. A igreja de Tiatira é uma das 7 igrejas da Ásia Menor que recebeu a revelação que Deus deu a João, o apóstolo, o último dos apóstolos. Tiatira estava situada entre as cidades de Pérgamo e Sardes, em toda a região que hoje nós conhecemos como Turquia. Aliás, as 7 igrejas estão nessa região. Essa região, ela praticamente faz fronteira entre o Oriente e o Ocidente. E numa análise, mesmo que superficial, porque não temos tempo de nos aprofundar, nós entendemos por que Jesus manda entregar as cartas a essas igrejas. Elas estão no meio do corredor de passagem entre Oriente e Ocidente, tanto por terra como por mar. Essa mensagem do Apocalipse poderia chegar a todo mundo da época, uma vez entregue a essas igrejas. E ela, sabendo da missão da igreja, que é ir por todo mundo e pregar o meu evangelho, foi o que Jesus nos ensinou. Então essa carta é entregue ao líder da igreja de Tiatira. E veja como que Jesus se apresenta aqui. Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Em um breve estudo histórico, eu pude descobrir que Tiatira foi praticamente fundada pelo general Seleuco. Então, Seleuco, quando vinha de suas incursões de guerras, ele basicamente fundou a cidade de Tiatira para que fosse uma cidade de guarnição militar. E por isso ali armas eram fabricadas. Ali havia fundição de metal, de ferro. Naquele tempo as armas eram feitas de ferro, armas como lanças, flechas, espadas, justamente na cidade de Tiatira. Então havia muita prática utilização do fogo, da ferragem, da serralheria, e por isso, queridos, a divindade principal dessa cidade era o deus Apolo, que era o deus do fogo. E aí Jesus se apresenta, esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como o fogo. Olha que analogia. Jesus está colocando, aqui é o Filho de Deus que está falando, que é maior do que Apolo, o Deus do fogo. Os meus olhos tudo veem, e os pés brilhantes como bronze polido. Sim, naquela cidade o metal ele era muito trabalhado, o metal polido, e Jesus se apresenta como sendo o Senhor disso tudo. Versículo 19, Jesus vai dizer: eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam sofrimento e paciência. 3 virtudes. Um povo que tinha amor, um povo fiel, um povo trabalhador. Aliás, uma 4ª virtude, um povo persistente, porque eles aguentavam o sofrimento com paciência, persistentes e pacientes. Jesus elogia essa igreja. Ele diz: sim, vocês têm virtudes, várias virtudes. E diz assim: eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Foi uma igreja que cresceu. Ela não reduziu na sua missão. Tem pessoas cristãs que reduzem a sua missão. Começam animadas, empolgadas, trabalham, participam, ajudam, somam, multiplicam e aos poucos vão desanimando, vão minguando a sua fé. A palavra é essa: vão minguando a sua fé e vão deixando de ser o que eram no início.
Na igreja de Tiatira não, as pessoas amadureciam, cresciam. Quanto mais faziam, mais queriam fazer, porque sentiam-se bem, era o fruto que estava na vida deles. Coisa linda, essas virtudes que a Bíblia apresenta. Volto a perguntar a você, de todas essas igrejas que nós estamos falando, com qual delas você se encaixa? Em qual delas você se parece? Lembrando que a igreja de Cristo somos nós. Sim, mas Jesus ele não tece apenas elogio. Quando há problemas a serem apresentados, o Senhor não esconde a verdade. E a verdade é dita agora aqui, a igreja de Tiatira. Versículo 20 ele diz: porém tenho contra vocês uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher que é profetiza. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos a ídolos. A palavra de Deus apresenta Jezabel a partir de 1 Reis, capítulo 18, quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal. Quem era Jezabel? Sacerdotisa de Baal. Ela praticava uma religião que envolvia também sacerdotes que se prostituíam. E ela apoiava. E ela não só praticava aquele tipo de culto onde envolviam divindades cujos sacerdotes utilizavam a prostituição, como ela levava e ensinava o povo a se prostituir, como se fosse algo natural. Os alimentos que eram sacrificados aos ídolos, Jezabel dava para o povo comer. Mesmo ela sabendo que o povo de Deus tinha restrições em sua religião, em sua cultura, Jezabel obrigava o povo a se alimentar. Ela perseguiu e matou vários profetas de Israel. Os profetas tinham que se esconder quando Jezabel casou-se com o rei Acabe e passou a governar juntamente com ele. Jezabel é conhecida, é profetisa, entre aspas, profetisa do mal, mas que estava no meio da igreja. Assim como muitos profetas e profetizam, falam de si mesmo. Usam o nome de Deus para falar coisas que são deles próprios, não são de Deus. E dizem, Deus falou, Deus está mandando, quando Deus não está falando nem mandando nada. É coisa da própria pessoa ou coisa do inimigo. Jesus diz no versículo 21, eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quis deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto a ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Jesus fala sobre a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Homem no sentido genérico, homem e mulher, tudo aquilo que vocês semearem, isso vocês vão colher. Então ele diz assim, matarei os seguidores dela, então, de todas as igrejas, saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Eu vejo que era uma igreja dividida. Era uma igreja que não seguia, não ouvia a voz do seu pastor. Onde cada um entre si combinavam o que iriam fazer. Sabe? E aí Jesus diz, vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Satanás estava induzindo aqueles crentes ao erro, através de uma mulher que se dizia profetisa, usando a boca daquela mulher. E essa mulher levava as pessoas, os crentes, a desobedecerem a Deus, através da prostituição, da imoralidade, da idolatria. E Jesus diz que irá cobrar
tanto da Jezabel como daqueles que a seguem, porque a responsabilidade não é só dela, mas aqueles que deveriam fazer o que é certo e acabaram fazendo o que é errado. Porém, logo em seguida vem as palavras do mestre dizendo: afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Querido, seja obediente à palavra, seja obediente àquele que Deus escolheu para liderar o rebanho. Seja obediente à voz do Espírito Santo de Deus quando fala ao seu coração. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. É Jesus que está dizendo. Autoridade sobre as nações para governá-las, com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Quando a noite passa, é a estrela que continua no céu. Amanhã chega, é quando a estrela então vai deixar o seu brilho, porque amanhã está chegando. Ela brilha à noite, brilha dia. Jesus é a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Querido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Cristão, ouve o Espírito Santo. A voz do Espírito Santo está acima da voz da filosofia, da voz da ciência, da voz da experiência. Isso quando nós temos a certeza e discernimos que é a voz do Espírito Santo. E quando nós temos essa certeza, cabe a cada um de nós escolher tomar a decisão certa. Porque quando tomamos a decisão errada, nós colhemos os frutos da decisão que tomamos. Que Deus nos ajude a fazer a escolha certa. Em Tiatira haviam 2 grupos. Aqueles que ouviam e seguiam e obedeciam à voz do Espírito. E aqueles que ficavam dando ouvidos a Jezabel. Que voz você vai escolher? Deus nos ajude a tomar a decisão certa, porque a responsabilidade será nossa, será pessoal. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nos alegramos em ouvir tua voz, pois tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu te peço, meu Pai, dá-nos discernimento para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Ajuda-nos a compreender tua vontade, Senhor. Dá-nos a alegria de te seguir, de andar contigo, de caminhar contigo, Senhor. Paizinho, livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a viver na certeza de que o Senhor um dia voltará. E que o melhor que podemos fazer é viver contigo, é caminhar contigo. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. A Ti nós oramos e agradecemos hoje e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus nos abençoe, querido. Fica na paz do Senhor. Uma boa tarde. Um beijo no seu coração.